Fala pessoal, olha só, ontem eu postei no meu Instagram Conteúdo Florestal um Reels, um vídeo ali rapidinho, onde eu dei a minha opinião sobre o que eu acho aí de uma legislação que foi aprovada, né? Acho que ainda não foi sancionada, mas já foi aprovada na Câmara para que a atividade de silvicultura não seja considerada uma atividade potencialmente poluidora e, portanto, ela não vai ali ter algumas taxações pelo governo. E aí eu vi que teve vários comentários, algumas pessoas concordando, outras discordando, né? Então eu resolvi aqui gravar um vídeo um pouco mais completo, né? Com um pouco mais de argumentos aqui da minha parte sobre o porquê que eu concordo com isso, né? E aí, claro, né? Se você concorda ou discorda, fica à vontade, escreve aí nos comentários o que você acha, enfim, tá? Mas eu vou colocar aqui, ao meu ver, porque que eu acho que isso foi uma coisa boa, é uma coisa correta que aconteceu, tá? Então, primeiro, assim, eu vou embasar colocando um pouco aqui da situação que eu vejo acontecer aqui no Mato Grosso, né? Eu sou daqui de Cuiabá e aqui quem faz esse controle ambiental é o órgão estadual, é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Então, aqui na Secretaria de Meio Ambiente já existe uma legislação que diz que espécies exóticas não são passíveis de licenciamento ambiental, né? Salvo alguns casos específicos, mas de maneira geral, plantios florestais com espécies exóticas não precisam de licença ambiental, tá? Então a gente já tem uma experiência aqui no Mato Grosso com isso, tá? Então eu vou primeiramente me basear em cima disso, tá? E o que eu vejo aqui na prática é que, veja bem, uma coisa é o licenciamento ambiental da atividade de silvicultura. Outra coisa é o licenciamento ambiental da propriedade. São coisas diferentes, são fases diferentes, tá? Então, por que isso é importante você entender? Que se o plantio, né, mesmo que a atividade não seja licenciável, né, mas se o plantio, se ele foi feito, se essa atividade foi feita em uma área da fazenda irregular, a propriedade fica irregular do mesmo jeito, o proprietário ele vai ser multado do mesmo jeito, tá bom? Então saiba que para isso já existe o licenciamento ambiental da propriedade, né? Aqui no estado do Mato Grosso a gente chama de SINCAR, mas existe o CAR nacional, dependendo do estado pode ter outro nome, ou seja, existe o licenciamento ambiental da propriedade, o que por si só ele já garante que tem que ser preservadas as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal não pode mexer, né? Tem a questão das APPs e tudo mais, e aí tem as definições das áreas passíveis de exploração, ou seja, para isso, né, para que não haja um plantio em área irregular, para que não haja um avanço irregular, já existe o licenciamento ambiental da propriedade, tá bom? Agora veja bem, tecnicamente o que acontece? Primeiro que eu vejo que ainda hoje ainda tem gente que acredita que eucalipto seca o solo, né? Então entenda que essa história de eucalipto secar o solo, isso aí foi um entendimento errado que teve origem lá nos primeiros plantios de eucalipto, lá em meados do século passado, onde as pessoas não tinham informação técnica a respeito. Hoje a gente já sabe que até mesmo uma espécie nativa, se você plantar ela em larga escala, em local irregular, de forma irregular, ela também vai secar o solo. Não existe espécie que seca o solo, existe manejo inadequado que prejudica o solo, que seca o solo, que causa um monte de outras coisas, tá bom? Então o problema não é o eucalipto ou o pinus, né? O problema é o manejo inadequado. Então há que se utilizar manejos adequados para qualquer plantio comercial que você fizer, tá bom? Segundo, que veja bem, as espécies exóticas, né, se a gente for considerar eucalipto, pinos, aqui no Mato Grosso tem teca, outras espécies exóticas, elas são responsáveis, né, por produção, olha só, somente a produção de celulose e lenha, isso por si só já garante aí o suprimento de matéria-prima para toda uma cadeia de produtos, serviços, geração de empregos, né? Se a gente tirar o eucalipto e essas espécies que produzem a celulose e lenha, eu te pergunto, as espécies nativas, a exploração de áreas nativas vai dar conta de suprir isso? Não, não vai, porque é necessário que haja, né, um plantio comercial de determinada espécie em larga escala e que gere uma quantidade de volume de madeira que as espécies nativas não dão conta, tá bom? Então, primeiramente, é importante a gente destacar a importância desses plantios florestais, né? Isso eu citei aqui só celulose e lenha. Se a gente for considerar aí
construção civil, produção de imóveis e outras coisas do tipo, aí essa gama de possibilidades amplia, tá bom? Então saiba que as espécies, as explorações de florestas nativas não vão dar conta de suprir essa demanda que os plantios florestais dão conta, né? E ainda mais se a gente for considerar que as espécies exóticas, que é o que trata aí essa proposição aí na lei, ela trata de espécies florestais exóticas, ou seja, entenda que uma espécie florestal exótica é aquela que não é nativa aqui da região, aqui do Brasil, né? O eucalipto é um caso disso, né? Você nunca vai ver um pé de eucalipto lá no meio de uma floresta de Mata Atlântica ou de uma floresta amazônica, né? Porque ele não é nativo dali da região. Se você vê um eucalipto, por exemplo, teca, mogno africano, essas espécies, elas necessariamente elas tiveram que ter sido plantadas. O proprietário, né, o produtor, seja lá quem for, ele plantou, esperou crescer para depois colher. Então, por definição, né, por uma simples dedução lógica, é ali uma atividade sustentável, né? Ela não provém de um desmatamento ilegal, né? Ou até mesmo um desmatamento que seja feito de forma legal, ela não provém de um desmatamento, ela vem de um plantio florestal feito e planejado desde o início para que ele seja de forma sustentável, tá bom? Então, considerando tudo isso, eu acredito que o produtor ou uma empresa séria, seja lá quem for, ele sabe que primeiramente ele precisa ter o licenciamento correto da sua propriedade para só depois ele querer plantar e produzir. Primeiro ele precisa cumprir a lei para só depois ele querer produzir, né? Se você for ver bem, as grandes empresas, que é o motivo aí de ataque de muita gente, né? Justamente porque ela é uma grande empresa, ela precisa necessariamente ter todas as suas áreas legalmente corretas, tá bom? Então saiba que eu não estou aqui defendendo irregularidades. Se uma empresa grande ou pequena, seja lá quem for, se ela fizer ali uma atividade de forma irregular, se ela tiver com a sua propriedade de forma irregular, sim, ela vai ter que ser multada, ela vai ter que sofrer as sanções cabíveis aí dentro de cada caso, tá bom? Então por isso que eu acho justo sim que espécies, especialmente as espécies exóticas, né, que a gente tem essa garantia de que ela foi plantada de forma sustentável e tudo mais, eu acho justo que ela tenha aí essa isenção, né? Considerando esses aspectos técnicos e legais, considerando até mesmo essa experiência que eu vejo aqui no estado do Mato Grosso, eu acho justo, tá bom? Se a gente for entrar, eu vi algumas pessoas dizendo aí que a questão, né, do mérito, digamos, o mérito mais político, né? Ah, não, mas isso aí está sendo feito só para beneficiar grandes empresas. Primeiro que eu acho que isso aí é uma coisa que vai beneficiar quem quer produzir corretamente, tá? Segundo que aí então a gente vai ter que considerar, digamos, o outro lado que muitas vezes só quer arrecadar, mas nem sempre direciona a arrecadação para uma destinação correta. Então vai entrar aí uma discussão mais política. Até aqui eu estou só embasando só no que eu vejo tecnicamente falando, né? Tanto do ponto de vista de cumprimento da lei que já existe, quanto do ponto de vista de manejo florestal, né? Então, por conta de tudo isso, que eu considero correta essa proposição aí na lei, tá bom? Caso você queira receber avisos e conteúdos aqui no meu canal, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu costumo enviar, né, avisos, conteúdos, aulas, vídeos e tudo mais nesse grupo, tá bom? Então estou colocando aqui o link na descrição, né? Ou então você clica aí no link que tem na descrição do meu perfil, aqui na minha bio do perfil Conteúdo Florestal aqui no Instagram, que também tem lá o link para você entrar no grupo de WhatsApp, ok? Então, resumindo, né? Eu tenho visto aqui na prática, aqui no estado do Mato Grosso, que isso é algo que beneficia os produtores, né? Os que querem trabalhar de forma correta. Segundo, que eu não acho que isso foi feito para favorecer grandes empresas. Terceiro, que eu não acho que isso vai incentivar atos irregulares, né? Porque para isso já existe legislação que gera essas sanções para quem produz de forma irregular, né? E por fim, eu entendo que como profissional florestal eu sou pago para trazer soluções, não para criar mais problemas, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, se você discorda, não tem problema, escreve aí nos comentários, tá? Clica no link aqui que eu estou colocando também, ou vai na descrição do meu perfil para você entrar no grupo de WhatsApp e receber todos os avisos e conteúdos. Valeu!